pessoal do 9º ano, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre geografia, mas até parece uma aula de história. Por quê? Professor, porque às vezes eu estou estudando geografia e parece que eu estou estudando história? Porque elas são disciplinas, vamos dizer assim, co-irmãs, né? Elas são disciplinas que se assemelham muito e às vezes existem determinados assuntos que parece que você está estudando, quando você está estudando geografia, que parece que na realidade você está estudando história e vice-versa. Na verdade, na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão do mundo entre o Oriente e o Ocidente. Nós sabemos que existe essa divisão, o que já proporcionou o que já fez acontecerem muitas guerras, na verdade, entre elas guerras religiosas, as cruzadas, por exemplo, né, que era o Ocidente contra o Oriente. Muita gente ainda afirma que vai haver uma guerra definitiva entre o Ocidente e o Oriente, né, porque eles têm conceitos de vida totalmente diferentes, não é verdade? Costumes, religiosidade, tudo isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa divisão, como aconteceu, gente. Olha só, essas definições de Oriente e Ocidente, elas foram criadas durante o Império Romano, certo? Quando em 286, no ano 286, para evitar os conflitos que eram constantes, certo? O imperador Diocleciano reorganizou a estrutura do poder. O império foi dividido, certo? Em duas partes. O Império Romano, viu, gente? O Oriente ficou sob o comando dele, de Diocleciano, e o Ocidente ficou sob o comando de Maximiano, que era outro imperador, certo? Até o final do século IV, o Império Romano permaneceu unificado. Em 395, no ano 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. Aí houve a divisão real do Império, certo? O Império Romano do Ocidente, que ficou com a capital sendo Milão, certo? E o Império Romano do Oriente, cuja capital foi Constantinopla, que depois foi destruída, mas isso é uma outra história que nós vamos ver depois, tá bom? Esse Império Romano do Oriente, ele se transformou depois no Império Bizantino, certo? A divisão entre Oriente e Ocidente é um produto da história cultural europeia, certo? E da distinção entre a cristandade europeia e as culturas além dela, no Oriente, né? Com a colonização europeia na América, a distinção Ocidente-Oriente tornou-se uma coisa global, certo? O conceito de uma esfera global, Índias ou oriental, foi enfatizado por ideias racistas, né, gente? Como sempre, o racismo aí assumindo o protagonismo em tudo que não presta, inclusive na divisão do mundo, não é verdade? Não podemos deixar de falar no eurocentrismo. Gente, o eurocentrismo é uma coisa até que eu já falei, acho que em alguma aula aqui, uma aula de história. Eurocentrismo é um termo utilizado para designar a centralidade e a superioridade da visão europeia. Os europeus, isso existe ainda hoje, viu, gente? Muitos europeus são eurocentristas. O eurocentrista, ele acha que apenas a cultura dele é a melhor, que o seu pensamento é o melhor e, enfim, que ele é melhor que o restante do mundo, certo? Então nós temos que ver, em resumo, o eurocentrismo é um sistema ideológico onde a cultura europeia é colocada como a mais forte, mais importante, certo? As outras culturas não importam, apenas a cultura europeia, tá bom? Então, estudem mais um pouquinho sobre essas expressões e todos esses outros, essa divisão do Oriente e do Ocidente, né? Que tem muito a ver também com a questão religiosa, tá certo? E façam uma boa atividade no 9º ano. Tchau, gente, até a próxima. Valeu!